Olá pessoal, tudo bem? Bom, como vocês sabem, nós teremos mais uma semana de atividades, né, online. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para poder tentar explicar um pouco melhor como que serão essas atividades dessa semana, tá? Vai ser da seguinte forma: vocês já estão expert em evapotranspiração, que nós fizemos a aula semana passada, foi baseado nesse assunto. Hoje eu vou falar só um pouquinho e explicar como que são os exercícios aqui para vocês fazerem em casa. Qualquer dúvida, estou à disposição, manda um e-mail. Assim que eu ver, eu respondo, tá? Tentando dar uma ajuda, como aconteceu na lista passada, que alguns alunos fizeram esse procedimento e deu, bom, pelo meu modo de ver, deu muito certo. Bom, esse primeiro slide aqui eu coloco só para lembrar vocês como que nós coletamos os dados meteorológicos. Tá? Os dados meteorológicos são coletados hoje no site do IMET. Então, eu coloquei o link aí. Todo esse material de slide tem ele no Word aí para vocês, no acadêmico. Tá? É que eu montei os slides para poder fazer essa gravação. Bom, então nós temos aqui o site do IMED, você entra lá, estações e dados, pega estação convencional, e aí você tem acesso a todos os dados meteorológicos, só informar o período que você quer. Que lá na lista de exercícios eu falo, olha, calcule para evapotranspiração para hoje, para ontem, para anteontem, enfim, então só você informar aquela data, você consegue todos os dados para fazer o cálculo, ok? Então, por que eu coloquei convencional, que é aquela que faz 3 leituras por dia, e não coloquei automático, que faz 24 leituras por dia, disponibilizado no site do IMED? Justamente porque a estação automática, neste momento, ela está com um problema, né? Ela não está em funcionamento, mas quem pode fazer essa manutenção é somente o pessoal do IMED, que é o pessoal de Brasília, que já foi comunicado, e a UNRV simplesmente forneceu a área e fornece a mão de obra. Então, demais serviço é com ele. Então, tá aqui para vocês lembrarem, né? Qual que é o qual que é o site que vocês têm que entrar. Esse aqui do imet.gov.br/portal. E aí, acesso a estações e dados, estações convencionais. Isso para ter acesso à estação meteorológica. Bom, quando nós estamos falando de evapotranspiração, só para nós darmos uma, tá, acertada nisso aí, a evapotranspiração se divide em dois momentos, né? A eva é a somatória de duas perdas de água que nós temos. Qual dela? A evaporação da água do solo, ou de uma superfície líquida, né? Mas da água do solo, e a transpiração da planta. Então, em uma área, você perdeu aquilo de água, né? Porque a planta tanto transpirou quanto o solo evaporou, e aí você tem que fazer reposição daquela quantidade, quando nós falamos lá na irrigação. Quando você for irrigar, a primeira coisa é assim, qual que é a demanda de água? A demanda de água é evapotranspiração. Tá? Então é isso que nós queremos saber. Na evapotranspiração existe duas que é muito usado na prática, duas fica mais para a gente usar lá na G3 em balanço hídrico, que é para fazer um planejamento agrícola. Tá? Então eu vou explicar para vocês aqui. E tem o tanque classe A, que nós temos que fazer um certo ajuste. Bom, a evapotranspiração potencial, ou também chamada de referência, tá? Então às vezes eu vou usar um nome, às vezes usar o outro, ela é justamente aquela que é medida lá na estação meteorológica. Ela tem a grama de 8 a 15 centímetros de altura, né? A grama batatais. Ela tem que estar em estágio vegetativo. Tem que ser, ela é o quê? Por que nós falamos potencial de referência? Porque é justamente o que acontece é o seguinte, a gente calcula a demanda de água baseado na grama batatais. Agora depois, baseado na grama batatais, aí você fala assim, não Gilmar, mas eu lá na minha propriedade eu vou irrigar soja. Eu vou jogar a mesma quantidade que deu lá da grama batatais? Não. Essa potencial de referência vamos dizer assim, calcula uma só para a região inteira. Aí se você vai irrigar milho, vamos lá na última, que ó, evapotranspiração da cultura. Nós temos que saber o KC da cultura. Por exemplo, se a potencial deu 5 milímetros, bom, 5 milímetros para Rio Verde hoje é 5 milímetros. Eu vou irrigar a soja. Qual que é o coeficiente de cultivo da soja? Que é o quê? Qual que é a demanda de água da soja naquele momento, naquele estágio de desenvolvimento dela? Ó, Gilmar, eu plantei, tá com 30 dias após a semeadura, então o KC dela é 0,3. Então 0,3 vezes os 5 milímetros deu 1,5. Então você tem que irrigar na sua soja 1,5 milímetros. Gilmar, estou com o meu milho aqui, KC 1,1, que está enchimento do grão, demanda muita água à cultura, então
1,1 vezes o 5, que é a da grama batatai. Então você tem que irrigar 5,5 milímetros. Mas você não falou que era 5 milímetros? 5 milímetros é a referência da grama batatais. Da cultura, você tem que saber qual que é a sua cultura e qual que é o estado de desenvolvimento dela. E aí na literatura você coloca aí coeficiente de cultivo, na apostila tem algumas lá, mas colocar coeficiente de cultivo, você vai conseguir essa informação. Tá? Depois nós temos a evapotranspiração de oásis. Essa de oásis é aquela assim, imagina um pivô central, tá? Um sistema, uma circunferência, né? E funciona da seguinte maneira: quanto mais próximo da bordadura, nós temos mais esse efeito, né? O efeito de quê? De temperatura, vento. Imagina uma lavoura de soja, uma circunferência. Lá no meio, como a soja fecha, então sombreia o solo. O vento pode até tentar atingir a cultura, mas atinge aqui por cima, na folhagem. Já na bordadura, o que acontece? Ela atinge aqui na folhagem e atinge aqui também, aqui, ó, entrando vento aqui, entrando também radiação vai entrar aqui. Então, temperatura, o sol, ó, a hora que o sol estiver nessa direção, vai bater aqui. Então, essa bordadura aqui, ela demanda um pouco mais de água do que aquela lá do meio. Então, é isso que nós falamos de evapotranspiração de oásis, que vem lá de deserto, coisa mais seca. Então, geralmente, se num pivô central deu 5, no cantinho, na bordadura, tá? Na bordadura toda do pivô, por exemplo, é 5,5, tá? Geralmente é 10% a mais. O que o pessoal faz para driblar isso? Eles colocam, às vezes, vocês podem observar que alguns pivôs centrais, não é todo mundo faz isso, mas alguns fazem, eles colocam, na hora que está acabando o pivô, em vez de descer um aspersor, eles descem 2 aspersores juntos. Ou seja, entrega mais água. Ou então, coloca um só, tá? Mas lá no final, lá no último, põe 2 ou 3 aspersores. Ou ainda, lá no final, coloca um canhão. Ou seja, o canhão vai ser para quê? Jogar água mais longe, né? Joga lá uns 20, 30 metros, depende do tamanho e a potência. E aí, aquela região ali vai ter o efeito de bordadura. Tá? Que vai ser aquela planta que vai ter um crescimento uniforme, um molhamento uniforme, e é lá que vai sofrer o efeito da bordadura. Bom, a evapotranspiração real, ela é aquela realmente o que acontece no campo. Ou seja, o cultivo de sequeiro teve água, beleza. Não teve água, ela restringe, né, o seu desenvolvimento. Então é aquela que não é irrigada. A gente até fala que ela é menor ou igual à evapotranspiração potencial. Como assim menor ou igual? Quando tem água no solo, período chuvoso, a potencial com a real funciona igual. Tem água para todo mundo, tem sol para todo mundo, nutriente no solo para todo mundo. Mas aí quando nós temos, entra no período de estiagem, a potencial continua sendo irrigada, que é lá da estação meteorológica, lembra que tem estágio vegetativo, 8 a 15 centímetros de altura? Isso. E a real, ela não é irrigada, é aquela realmente condições de campo. Então ela passa a ser menor do que essa. Tanto é que ela seca. Tanto é que a vegetação seca nesse período. Então, justamente isso que tem que ser a real, as condições reais de campo. Então, ela é menor ou igual. Igual quando? Período chuvoso. Menor período de estiagem. E o tanque glaciar, o problema dele é o seguinte, ele mede a evaporação de água. Tá? Lembra o tanque glaciar, que tem lá no meio, nós temos o parafuso micrométrico, parecia um anzol, né, de pescaria. Ele mede a evaporação de água. Mas é possível nós chegarmos na evapotranspiração pelo tanque glaciar? Sim. Tem que saber, tem que ter umas técnicas, tem que ter um cálculo para a gente fazer isso. Tá? É a primeira vez esse vídeo, então eu vou salvar esse vídeo e vou fazer um outro explicando os exercícios, que eu não sei o tamanho dele, para anexar no SEI. Ok?